E aí, meus amores, tranquilo? Vamos agora de geografia política e econômica. Vamos compreender um pouco as relações econômicas continentais. Cara, para pensar nas relações econômicas continentais, eu queria que você fizesse agora uma mentalização e pensasse em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Consegue pensar assim? Sim ou não? Então vamos lá, rapidinho. Quando eu falo de países desenvolvidos, o que vem na sua cabeça? Países ricos, países industrializados, melhor qualidade de vida, índice educacional bom, expectativa de vida alta, ou seja, países que têm um desenvolvimento econômico associado a um desenvolvimento social, aquilo que nós chamamos de IDH elevado. Sim ou não? Quando eu penso em países subdesenvolvidos, eu vou para o inverso, cara. Países subdesenvolvidos, eu estou falando de países o quê? Países pobres, na maioria das vezes, países com a desigualdade social acentuada, países com problemas de violência, expectativa de vida baixa, alta taxa de natalidade em alguns casos, deixa isso bem claro em alguns casos, ou países com industrialização tardia. Nós usamos ali também um termo de emergentes, alguns países são emergentes. O que seria um país emergente? Um país subdesenvolvido com industrialização. Seria assim, país subdesenvolvido com industrialização tardia. Quero lembrar para você também que falar em desenvolvimento econômico não é o mesmo que falar de desenvolvimento social, beleza? Desenvolvimento econômico está relacionado ao volume do PIB, sabe? A produção, o tanto de dinheiro, a riqueza de um país. Desenvolvimento social ou igualdade social está relacionado ao modo de vida, ao fator qualitativo. Exemplo, Brasil é um país economicamente rico, mas a desigualdade, as diferenças sociais são muito acentuadas. Outro exemplo, a China é a segunda maior economia do mundo, a economia que mais cresce no planeta. Porém, quando eu olho a qualidade de vida, aí eu tenho um problema ali, porque eu tenho uma desigualdade acentuada, eu tenho uma população interiorana que não tem acesso a quase nada, e por aí vai. Beleza isso? Tranquilo? Não estou nem entrando no mérito aqui da questão dos regimes totalitários. Outro fator que é importante você lembrar é que lá no período de Guerra Fria, ou anterior à Guerra Fria, nós tínhamos uma outra classificação, que você lembra ali na história. Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, eu sempre lembro da musiquinha aqui do Legião na cabeça. Primeiro mundo, se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão quando vendermos a alma dos nossos índios no leilão. Que país é esse? Cara, eu não vou cantar para você não sair correndo, esse é o fato. Mas volta para cá. Primeiro mundo estava relacionado aos países desenvolvidos capitalistas. Segundo mundo estava associado aos países desenvolvidos socialista. E terceiro mundo eu costumo falar que era rapa, que era o resto. A galera pobre, a galera que independente de ideologia tinha problemas com relação a recursos, a acessos e por aí vai. Dentro dessa lógica, essa classificação ela morre com o fim da Guerra Fria ali, no final da década de 80 para a década de 90. Com o fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética, essa classificação ela some e dá lugar para essa classificação que nós falamos, desenvolvido e subdesenvolvido. Por que eu estou falando isso, cara? Que quando eu olho nos continentes e olho no continente americano, você vai ver uma disparidade de desigualdade e desenvolvimento. Você tem ali os Estados Unidos e o Canadá como país desenvolvido, depois você tem o Chile ali melhorzinho do que o restante da América do Sul e correndo atrás do restante dos países. Ah, professor, mas o Brasil é muito mais rico. Mas eu estou falando do quê? De uma associação entre riqueza e IDH alto, beleza? Agora vem para cá. Quando eu penso nessa construção econômica, eu quero representar aqui o modelo capitalista estadunidense e o modelo socialista cubano. O modelo capitalista
dos Estados Unidos e de Cuba, o socialista de Cuba. No século XIX, lá no século XIX, movido pelaquela ideia do destino manifesto, onde o norte-americano interiorizou a ideia de que Deus tinha dado para eles a missão de construir uma grande nação. Esses caras não respeitaram o território indígena, não respeitaram os índios, não respeitaram limites territoriais, e eles avançaram naquela corrida para o oeste, expandir o território, na perspectiva de construir o quê? Uma grande nação. E isso vai trazer como base a ideia econômica que os Estados Unidos têm até hoje, a ideia que eles têm de economia e de evolução. Dentro desse princípio eu também tenho a doutrina Monroe. O que foi a doutrina Monroe? A doutrina Monroe é aquela ideia de América para os americanos. A América para os americanos. Qual que era a ideia norte-americana? A ideia estadunidense? Olha, vamos ajudar todos os parceiros, todos os países sul-americanos a se libertar do jugo europeu, do jugo da dominação colonial, certo? Mas dentro dessa dominação colonial, eles impunham uma dominação imperialista, uma dominação da cultura, do modelo de vida norte-americano, de uma sociedade do consumo. E aí dentro desse padrão, cara, você vai ter dois momentos que é marcado na economia estadunidense. Primeiro momento, você vai lembrar, cara, os Estados Unidos ele fundamenta seu domínio de duas formas, ou pela diplomacia, ou pela força, pela questão militar, ou diplomacia, ou pela questão militar. Qualquer país que ameaça o pensamento, que ameaça o desenvolvimento econômico, ou o padrão econômico norte-americano vai sofrer retaliações, ou de embargos econômicos, ou de invasões, ou de intervenções. E é exatamente isso que acontece até hoje. Até hoje você vai ver isso bem marcado. E dentro dessa perspectiva, esse país ele vai se estruturar numa regra geral econômica, que é a regra do liberalismo econômico, ou seja, o Estado não deve interferir nas relações econômicas, o Estado mínimo, o Estado ele não deve fazer interferência, porque senão o Estado atrapalha, o Estado é só um agente regulador. E isso fundamenta-se numa ideia de economia e política forte. A economia capitalista estadunidense é baseada numa economia forte e numa política forte, uma política de intervenção em outros países muito forte e uma política econômica muito agressiva, baseado no quê? Na liberdade econômica. Lembrando que isso aí é mais em teoria, porque você tem os insumos agrícolas lá que não dá tanta liberdade de mercado como eles pregam na teoria. Na prática é um pouquinho diferente. E aí eu chego no modelo soviético, no modelo socialista cubano. O modelo socialista cubano, ele vai ser fundamentado em outro princípio, mas para entender esse modelo, eu preciso lembrar um pouquinho de história. Cuba era colônia da Espanha e os Estados Unidos, com apoio dos Estados Unidos, Cuba consegue sua independência. Cuba conseguindo sua independência, ela meio que troca 6 por meia dúzia. E por que 6 com meia dúzia? Porque ela deixa de ser dominada pela Espanha, mas ela passa a ser dependente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos acaba apoiando governos corruptos, governos que não fazia muita coisa para a população, enriquecimentos ilícitos, e ele tinha muitas vantagens, porque tinha domínio de 2/3 das terras, comprava os produtos cubanos por um preço ali melhorzinho, tinha toda uma estrutura imperial de dominação. Quando dá em 1959, cara, não vai ser a primeira vez que Fidel Castro tenta a Revolução Cubana, mas em 1959 a Revolução Cubana se concretiza. O que é a Revolução Cubana? A Revolução Cubana é a tomada do poder, exatamente desse poder que tinha uma forte ligação com os Estados Unidos. Mas o que você não pode confundir? Ah, professor, a Revolução Cubana é uma revolução socialista? Não. A Revolução Cubana, no primeiro momento, ela não tinha um interesse socialista. A Revolução Cubana só queria, de fato,
proclamar aquela independência. Quem vai liderar essa Revolução Cubana? Fidel Castro com Ernesto Che Guevara. E aí, quando eles conseguem isso lá no contexto de Guerra Fria, na década de 60, que vai mudar essa história. Por quê? Em 59 eles conseguem o poder, os Estados Unidos faz sanção, não aceita esse domínio, não apoia esse movimento e começa a bloquear, não vou comprar e não vou comercializar com rebeldes. E aí, dentro desse contexto, num contexto de Guerra Fria, a União Soviética faz uma aliança com Cuba. A União Soviética faz uma oferta irrecusável. Cuba, ela vivia da monocultura da açúcar, né, da cana-de-açúcar, e ali do charuto, do tabaco. E aí Cuba vendia esses dois produtos assim, em grandes instâncias. A União Soviética se propõe a comprar os produtos cubanos, os insumos cubanos, por um preço acima do valor de mercado. Olha que oferta ruim. Por um preço acima do valor de mercado. E em contrapartida, ela ia vender o que Cuba precisava, que era petróleo e produtos industrializados, por um preço abaixo do mercado. Então, ela ia comprar mais caro e ia vender mais barato para Cuba. É lógico que não existe almoço grátis. Ela tinha um interesse. Qual é o interesse? O interesse era estar próximo, era ter um país socialista próximo dos Estados Unidos, ameaçando o poderio dos Estados Unidos, e isso se concretiza em 1960. O que Fidel Castro faz quando ele adentra no poder? Cara, ele faz muita coisa da hora, cara, muita coisa da hora naquele momento. Ele faz uma ampla reforma agrária, estatiza as terras, os 2/3 das terras que estavam sob o domínio norte-americano, faz uma distribuição de terra para aumentar a produtividade, aumentando a produtividade e aumentar a renda, aumentando o número de empregos. Pega esse dinheiro, esse grande soma de dinheiro que entrava por meio da União Soviética, faz investimentos na educação, na saúde e moradia. E aí pega o IDH cubano e joga o IDH cubano lá para o alto. O IDH cubano fica parecendo os países desenvolvidos. Cara, professor, mas em qual momento que isso deu ruim, cara? Qual momento que isso deu ruim? Na próxima aula nós conversamos. Um abração, fica com Deus.